Fala pessoal, investidor novato aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês alguns motivos do porquê investir em fundos imobiliários, quais são as vantagens, quais são os seus riscos e também a minha opinião sobre investir em renda fixa ou em fundos imobiliários. Então, bora lá! Primeiramente, para responder a pergunta do porquê investir em fundos imobiliários, a gente tem que entender o que são esses fundos imobiliários e como eles funcionam. Os fundos imobiliários eles são um tipo de fundo de investimentos e eles pegam e agrupam negócios do setor imobiliário. Então a gente tem fundos de shoppings, de hospitais, galpões logísticos e até de prédios comerciais ou ativos relacionados, como CRIs, que são dívidas do setor imobiliário. Quando você adquire uma cota de um fundo imobiliário, você se torna um dos donos desse imóvel ou das dívidas. Então você receberia rendimentos mensais dos aluguéis ou do pagamento dessas dívidas. E para dar um exemplo para vocês, eu peguei aqui o relatório gerencial do XPML11. Ele é um fundo de shoppings que agrupa todos esses shoppings aqui da rede XP Malls. E a partir do momento que você compra uma cota do XPML11, que hoje está a R$ 116,69, você vira um dos sócios dessa rede inteira de shoppings. Claro que em uma porcentagem muito pequena, mas assim que você compra, você já começa a receber todo mês uma quantidade do lucro mensal dessa rede de shoppings, de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Mas é claro, a ideia não é só comprar uma cota de um fundo imobiliário e ficar por isso mesmo. A ideia é ir comprando aos poucos, para aí sim ir aumentando o seu patrimônio e consequentemente ganhando mais. Mas agora vamos para a parte que interessa, que é o porquê investir em fundos imobiliários. Eu separei aqui 5 pontos e vou explicar para vocês a minha opinião com base no que eu estudei e tenho como experiência investindo em fundos imobiliários. O primeiro ponto que eu destaco é o baixo valor para investir. Hoje, com até menos de R$ 10, você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários que pagam todos os meses. Como por exemplo o AJF11, que é um fundo de shoppings, está com um preço hoje de R$ 9,30. E também temos o MXRF11, que é um fundo de papel e é um dos mais conhecidos que a gente tem aí na bolsa, também podendo comprar a um preço hoje de R$ 10,33. Isso permite que você, mesmo com pouco dinheiro, possa estar investindo. O brasileiro, por exemplo, ele gosta muito de investir em imóveis, né? Mas hoje para conseguir investir em um apartamento ou casa para cobrar aluguel é muito caro, acima de 100, 200 mil no mínimo. Então os fundos imobiliários eles vêm justamente para isso, para permitir que você possa investir em imóveis e ativos do setor imobiliário, mesmo com pouco dinheiro. O segundo ponto que eu destaquei aqui são os rendimentos recorrentes. O que acontece? Os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% de seus rendimentos aos seus cotistas. E o que acontece é que por conta disso, a maioria dos fundos eles pagam seus proventos mensalmente para quem é cotista. Esses rendimentos eles caem todo mês na sua conta e são uma ótima forma de construir uma renda passiva ao longo do tempo. Porque como eles caem todo mês na sua conta, eles garantem mais segurança para quem está começando a investir e também permite que você possa reinvestir os seus proventos todo mês e seu patrimônio crescer de forma mais rápida. O terceiro ponto é a menor exposição a riscos, porque quando você investe em imóveis físicos, você acaba assumindo diversos riscos, como por exemplo uma possível desvalorização do imóvel, problema com o inquilino, custos de manutenção e entre outros. Mas por outro lado, ao investir em fundos imobiliários, você tem uma exposição menor a esses riscos, porque o fundo possui uma carteira diversificada de imóveis e é possível dividir os riscos e diminuir a dependência de um único imóvel. Além disso, a gente pode destacar que quando um fundo possui uma ótima gestão, né, uma gestão profissional, tem uma tomada de decisão precisa, ajuda também a diminuir esses riscos. O quarto ponto é o efeito bola de neve. E esse efeito bola de neve ele é relacionado aos seus investimentos. Quanto mais você investe, mais a bola de neve vai girar. E quanto maior a bola de neve fica, mais neve ela vai embalando a cada volta. A ideia desse fenômeno é comprar cotas dos fundos até chegar num ponto que somente com os rendimentos mensais deles você já consegue comprar uma nova cota apenas com o dinheiro dos proventos. Aqui eu vou dar como exemplo o fundo MXRF11, que é um dos fundos mais famosos que a gente tem. Como você pode ver, a cota está a R$ 10,36 e o fundo dá em média aí 10 centavos de provento todo mês. Sendo assim, se a gente fizer uma conta básica, né, de 10,36 dividido para 10 centavos, a gente tem aqui 103,6. No caso, a gente precisa de 104 cotas do fundo para que você possa todo mês
conseguir comprar uma cota do próprio sem precisar aportar nada, apenas com o dinheiro dos proventos gerados. E pulando para o quinto e último ponto é a isenção no imposto de renda. Como eu havia falado anteriormente, os fundos imobiliários eles pagam mensalmente os seus rendimentos. E o que é interessante destacar é que eles caem na sua conta já descontado de todas as taxas e impostos. Então no fim você nem precisa se preocupar, porque o dinheiro ele já cai limpo na sua conta. Mas bom pessoal, eu falei alguns prós de investir em fundos imobiliários, então nada mais justo do também destacar alguns riscos de investir. E é sempre bom a gente ter a consciência antes, enquanto a gente está investindo nos fundos imobiliários. O primeiro risco que eu coloquei aqui é o risco de mercado, porque apesar dos fundos imobiliários serem menos voláteis que as ações, ou seja, o seu preço varia menos que as ações, os preços das cotas dos fundos imobiliários também podem oscilar intensamente em um curto intervalo de tempo. Afinal, a gente está falando de um ativo que é de renda variável, então é sempre bom tomar cuidado. O segundo risco é o risco de vacância e de crédito, porque tanto os fundos de tijolo quanto os fundos de papel podem ter seus proventos ameaçados. Nos fundos de tijolo, existe o risco de os imóveis ficarem vagos. Sendo assim, você não receberia mais aquele aluguel no mês, como foi na pandemia, em que muitas lojas e empresas fecharam e não podiam fazer o uso de espaço físico, o que fez com que muitos imóveis ficassem com vacância. Assim como também os fundos de papel têm a questão do risco de crédito, que os fundos de papel, nesse caso, é um fundo que investe em papéis do setor imobiliário, no caso dívidas, e corre risco do devedor não te pagar e você ficar sem uma parte do seu rendimento também. Por isso que é importante sempre optar por fundos mais diversificados, tanto de tijolo quanto de papel, e também diversificar sua carteira de investimento. E por fim, tem o risco de gestão, porque a qualidade do time de gestão do fundo imobiliário ela é fundamental para o sucesso do mesmo, porque assim ela agrega valor não só ao fundo imobiliário, quanto também para você, o cotista. Os gestores eles são os responsáveis pelas tomadas de decisão do fundo. Então é eles quem escolhem quais ativos investir ou desinvestir. Portanto, uma gestão inexperiente e fraca pode causar perdas e resultados terríveis para você como cotista e também para os demais investidores do fundo. Sendo assim muito importante sempre tomar cuidado ao investir num fundo imobiliário. Mas então, pessoal, para a pergunta do título do vídeo, investir em renda fixa ou em fundos imobiliários? Tem muita gente que diz que fundos imobiliários são renda fixa com risco de renda variável. Mas no meu ver, por mais que às vezes a renda fixa possua o mesmo ganho, por exemplo, 12% ao ano de rendimento que um fundo imobiliário, a gente tem que levar em consideração 4 pontos. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o maior potencial de ganho, porque o seu dinheiro ele até fica rendendo com segurança, com uma maior segurança na renda fixa, porém ele fica preso, sem potencial de ganho a mais. Já com os fundos imobiliários, entra dinheiro na sua conta todo mês, o que possibilita você comprar e investir em ativos que estão mais atrativos no momento, com maior desconto. Sendo assim, você tem uma maior oportunidade de crescimento. O segundo ponto é a isenção de imposto. Como eu falei anteriormente, os proventos dos fundos imobiliários eles possuem isenção no imposto de renda. E já a maioria das rendas fixas já é descontado uma taxa na hora de retirar os seus rendimentos. Taxas de 20%, 25% ou até mais dependendo do tempo, tirando casos específicos como LCIs e LCAs. Terceiro ponto é uma eventual queda da taxa de juros. Por mais que tem momentos que a renda fixa vai parecer mais atrativa do que a renda variável, também tem momentos que ocorre uma queda na taxa de juros, o que consequentemente vai fazer a sua renda fixa render menos e os seus fundos imobiliários estarem rendendo mais. Hoje a taxa de juros está a 10,50% e a previsão e análise de muitos especialistas do setor era de que chegasse a 9% até o final do ano. E por fim, o ponto mais importante para mim, que o ideal é diversificar. Para mim, nada adianta você investir só em fundo imobiliário, só em renda fixa, somente em ação. Para mim, o importante é diversificar, porque ao diversificar você garante mais segurança nos seus investimentos. Porque vão ter momentos que a renda fixa vai estar mais atrativa e é bom você investir nela, assim como também vão ter momentos que os fundos imobiliários vão estar mais atrativos e você também deve investir neles. Então, para mim, não tem essa escolha de ou um ou outro. Eu invisto nos dois, sempre diversificando a minha carteira de investimentos. Para finalizar, eu acredito que é válido sim investir em fundos imobiliários. Eles são ótimos ativos para quem está começando a investir na renda variável, porque como mencionado antes, eles têm uma menor volatilidade que as ações e distribuem proventos mensalmente. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um total de 15.600 investidos somente em fundos imobiliários e eu pretendo continuar investindo para atingir a tão sonhada liberdade financeira. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu estou começando esse canal agora
agora, então qualquer ajuda, seja como um like, comentário ou se inscrevendo, seria muito importante para mim. Se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando nos comentários também, que eu vou estar respondendo. E lembrando, pessoal, que esse vídeo não apresenta nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, que é só para fins didáticos, beleza? Valeu!